Quer dizer, para uma ideia se espalhar para o povo, ela não precisa ser racional e nem ter fundamento na realidade. Basta que ela corresponda aos desejos, frustrações, neuroses e até psicoses do público interessado. Então, o fato de que a ideologia diversitária hoje apregoe metas que são absolutamente incompatíveis entre si, por exemplo, gaysismo e islamismo, ou gaysismo e feminismo, não atrapalha em nada, né? Porque o discurso autocontraditório, ele tem o efeito do que se chama estimulação contraditória, que desarma uma pessoa e bloqueia totalmente o seu juízo crítico e fortalece, em vez, vamos dizer, do domínio da razão sobre a personalidade, fortalece o controle emocional através da adesão e do espírito de grupo. Você tem que pensar como os outros, porque senão você será rejeitado por eles, você não terá mais namorado, não terá mais amigos, etc, etc. Então é isso que nós vemos hoje. Quer dizer, tem uma engenharia da psicose. Quem está fazendo a engenharia da psicose não é mais a militância esquerdista, são os grupos milionários que entregam para eles o discurso pronto e os idiotas repetem. Esta é a situação. É claro que isto deve coincidir com uma queda vertiginosa do QI. O QI médio das nações, em geral, está aumentando, mas não o da intelectualidade e não dos estudantes. Se você observar, existem documentadamente centenas de livros sobre a degradação da educação na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, em toda parte. Só que em nenhum lugar isso alcançou o resultado espetacular que alcançou no Brasil. Porque no Brasil não houve resistência nenhuma. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que esse discurso do maio de 68 ele é assambarcado pelas classes dominantes e se espalha por toda a mídia chique, tá certo? Evidentemente, ele vem sem o rótulo oficial de comunismo. Ele não tem mais rótulo ideológico nenhum. Ele é simplesmente a democracia progressiva. Né? Então, nós temos realmente o socialismo sem nome e o elitismo globalista sem nome também. E é isso que nós temos hoje em dia. Muito bem, eu não vou aqui sugerir soluções para este negócio, mesmo porque eu não sei de nenhuma, e a minha função também não é essa, é mais ou menos tentar entender o que está acontecendo. Qual o papel da elite esquerdista dominante nos meios universitários diante da ascensão do capital globalista? Podemos dizer que o radicalismo esquerdista deu lugar ao cientificismo, uma espécie de onda New Wave? Não vejo em Habermas, Zizek e tudo quanto a mesma vitalidade histérica que observamos em Marcuse, Foucault e Derrida. De fato, isso aconteceu. Quer dizer, a intelectualidade esquerdista mundial perdeu o gás e foi, de fato, suplantada pela velocidade do progresso tecnológico e dos autores cientificistas, superhumanistas, etc, etc. Então, isso quer dizer, a esquerda se transformou apenas num exército de mão de obra a serviço do capital globalista. Quer dizer, é uma coisa assim tão deplorável, tão deprimente, né? Quer dizer, acabaram trabalhando exatamente para aqueles que eles juravam que iam destruir. Então, mas isso eu sempre achei que esse é o destino do marxismo. Quando eles dizem que o capitalismo é uma etapa no caminho do socialismo, eu falei ao contrário, o socialismo é uma etapa no caminho do capitalismo. Primeiro vem o socialismo, ele fracassa e depois vem um capitalismo mais vigoroso. Por quê? Economia quer dizer capitalismo, meu Deus. Só existe economia de mercado. Não há, a expressão é redundante. Se não tem mercado, não tem economia, meu Deus do céu. Só se for o sujeito produtor totalmente independente. Ele mesmo produz, ele mesmo consome tudo, que é uma coisa que nunca existiu. Então, algum tipo de mercado sempre existiu e sempre existirá. Não é concebível a economia sem isso. Então, veja o que aconteceu no Brasil. Da onde foi a origem do agronegócio no Brasil? O agronegócio era uma região imensa que foi dada pelo governo ao MST. O MST foi lá, foi só aquela comedeira, não conseguiu produzir nada e começou a vender. Então tem os agricultores do Rio Grande do Sul, falaram, oba, vamos comprar. Eles compraram tudo, foram lá e se encheram de dinheiro, criaram a produção que hoje alimenta o Brasil. Você tem com raiva que os caras têm do agronegócio? É porque o agronegócio deu certo onde eles deram errado. O agronegócio os está alimentando e eles, como bons esquerdistas, estão mordendo a mão que os alimenta. Se acabar o agronegócio, acaba o Brasil, porra.
Então, não pode esquecer, esse negócio do super-humanismo, ele vem na esteira do movimento de maio de 68, só que ele prolonga esse movimento e o transcende infinitamente. Quer dizer, os projetos do super-humanismo são de um alcance monstruoso, mas eles realizam aquilo que os próceres de maio de 68 já falam: não se trata de criar uma nova sociedade, mas uma nova espécie humana. Eles falavam isso em 68, todos eles. E agora o pessoal do grande capital está realizando isso através dos cientistas que eles contratam. Quer dizer, veja, tem uma... Eu acho que o Alain Touraine, um sociólogo esquerdista, ele observou que em maio de 68 aconteceu que a noção do socialismo do marxismo como socialismo científico foi derrubada e se voltou então à concepção do antigo socialismo utópico. Marx começa a sua obra criticando o socialismo utópico, isso é, subscrevendo os ideais do socialismo utópico, mas tentando transformar o socialismo num procedimento científico. E mais 68 então voltou, falou: não, o marxismo não era científico, então agora nós vamos voltar ao socialismo utópico, nós vamos propor coisas impossíveis, porque é a tese do Habermas, a reivindicação impossível, que se atendida provoca caos e crise, e se não atendida provoca revolta. Então não tem saída. Viram que todas essas reivindicações, exigências absurdas que os caras fazem, não são para ser atendidas, nem para não ser atendidas, porque se elas forem atendidas, elas se destroem a si mesmas. Não tem, tudo isto não pode produzir nenhuma sociedade igualitária, não pode produzir nenhum paraíso na Terra. Ao contrário, por exemplo, para leis feministas, tá bom, então tem leis feministas, então para isso precisa tribunais especializados, polícia especializada, mais fiscalização, mais não sei o quê. Hoje em dia se fiscaliza cada lar, o que está acontecendo lá dentro, a pretexto de eliminar a violência doméstica. Então diminui a violência doméstica e aumenta a violência policial, meu Deus do céu. Hã? O que você prefere? Hã? Você para de apanhar do seu marido, você vai apanhar do sargento de polícia. E que é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, a violência policial nos Estados Unidos está crescendo cada vez mais. E violência antipolicial também. Então se criou uma situação de guerra, de crise. Esse é o único resultado, né? Há uma aceleração visível da implementação das pautas globalistas a partir da década de 90. Na mesma época que se fragmentou a União Soviética e houve uma aceleração exponencial do crescimento econômico da China. Bom, isso aí coincide com o quê? O governo Clinton, né? O governo Clinton foi a chegada do pessoal da nova esquerda ao poder, à presidência da República Americana. E em seguida o Barack Obama, mais ainda. Quer dizer, tanto os Clintons quanto o Barack Obama são militantes da nova esquerda. Então, quer dizer, extremista da esquerda, né? E a aceleração exponencial do crescimento econômico da China, que foi feita inteiramente na base do capital americano. Quer dizer, foi o Clinton que dirigiu os investimentos americanos maciçamente para a China, criando então aquilo, né, que o Anthony Sutton chamava o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. A imigração islâmica estimulada pelos globalistas na Europa não se voltará contra eles em algum momento, não é uma tática suicida. Certo, seria estratégia, porque não é uma tática, a estratégia é coisa de longo prazo. Eu não sei a resposta a essa pergunta, mas eu sei que este problema será um dos grandes problemas do futuro, porque o pessoal islâmico tem o seu próprio projeto global, que eles chamam de califado mundial, não é isso? Então eles podem se servir do apoio que recebe do globalismo, o globalismo pode se servir dele como instrumento para a destruição das soberanias nacionais. Mas um dia isso vai ter que ser resolvido. Pode ser demorar 1 mês, 2 meses, 10 anos, 30 anos, 40 anos, não se sabe. Mas um dia isso pode acontecer. A possibilidade de que um absorver completamente o Islã, eu acho impossível. O Islã é uma tradição que tem 1400 anos, é um negócio com uma força cultural imensa. E sob muitos aspectos é estrategicamente superior ao globalismo ocidental.